Sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus e eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, vem com a tua graça e misericórdia nos abençoar nesse dia com mais uma porção, vinda diretamente do coração do Senhor. Espírito Santo, abrace os meus irmãos neste momento e os ajude, Pai, a ter o entendimento da porção desse dia e possam absorver tudo que o Senhor quer derramar sobre eles nesta manhã. Se houver algum equívoco da minha parte para falar ou me expressar, que o Senhor complete no coração dos meus irmãos o que faltar da minha parte, em nome de Jesus, me deixe ser útil na vida deles, em nome de Jesus, amém. Bom dia, gente, obrigada pela presença de vocês. Não vai dar para cumprimentar vocês, que eu cheguei um pouco tarde, mas sinta-se todos abraçados. Muito obrigada pela presença de vocês. Hoje, eu queria que você visualizasse o peso que você carrega. Qual é o peso que você neste momento está carregando? E eu queria perguntar para você se você já se visualizou. Bom dia, Dorinha, querida, amada, Gisélia. Eu queria perguntar para você se você já conseguiu se ver sem esse peso. Você já conseguiu se imaginar sem esse peso que você está carregando hoje? O que você faria se hoje você não estivesse carregando esse peso? Se hoje você estivesse livre do peso que você está carregando hoje? Você consegue imaginar o que você estaria fazendo hoje da sua vida sem esse peso? Todos nós carregamos alguma coisa que nos pesa, que nos encurva. E a Bíblia conta a história de uma mulher que ela tinha um peso tão grande na alma que ela não conseguia olhar para cima, ela só conseguia olhar para baixo e o corpo dela foi na direção de onde ela olhava. Como ela era alguém que olhava para baixo por causa das dores, o corpo dela foi envergando e ela começou a ter um defeito físico por causa do posicionamento dela diante de um peso tão grande. Muitas vezes você fala assim, se eu não tivesse esse problema, eu faria isso, isso e isso. Às vezes tem alguns vídeos na internet de umas pessoas fazendo algo extraordinário, aí o povo, para brincar, fala assim, eu só não faço isso porque eu não tenho essa blusa azul que a pessoa tem. Eu só não faço isso porque eu não tenho esse sapato que fulano tem, porque se tivesse, eu conseguiria fazer também. É uma brincadeira para dizer eu não consigo fazer o que essa pessoa faz. A Bíblia, Deus dá destaque para essa mulher na Bíblia. E conta a história dela aqui. E fala que o problema dela era espiritual e ela carregava esses problemas todos na alma. E ela era alguém que não conseguia olhar para cima, só para baixo. E o corpo acompanha e ela ganhou um defeito físico por causa do posicionamento dela diante das dores que ela viveu. Lucas, capítulo 13, versículo de 10 a 17. Aconteceu em certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa das sinagogas, que se aproximou uma mulher possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade que a mantinha doente. Ela caminhava encurvada, sem condição alguma de se endireitar. Ao observá-la, Jesus pediu que viesse à frente e lhes afirmou, mulher, estás livre da tua enfermidade. Em seguida, lhe impôs as mãos e naquele mesmo instante ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Entretanto, os dirigentes das sinagogas, indignado ao ver Jesus curando no sábado, admoestou a multidão. Há 6 dias em que deve trabalhar, vinde, portanto, nesses dias para seres curados e não no sábado. Então o Senhor exclamou, hipócritas, porventura cada um de vós não desamarra no sábado o seu boi ou o seu jumento do estábulo e o leva dali para servir-lhe água? Sendo assim, por qual motivo eu não deveria libertar em dia de sábado esta mulher, uma filha de Abraão, em que Satanás a escravizava por 18 anos?
Havendo Jesus pronunciado essas palavras, todos os oponentes se envergonharam, seus oponentes. De outro lado, o povo muito se alegrava diante de todos os sinais miraculosos que estavam sendo realizados por Jesus. Aquela mulher, ela não tinha só uma dor que ela carregava dentro, porque eram questões dela dentro dela. O fato dela viver encurvada, fisicamente, o corpo dela era encurvado, já era motivo dela nem sair de casa. Porque a sociedade, quando via alguém com algum problema físico, já ligava alguma maldição, algum castigo de Deus, e ali tinha bullying na certa. As pessoas não se aproximavam. E aquela mulher, ela resolve sair de casa e vai até Jesus. Não fala em nenhum momento que ela gritou como o Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não mostra nenhum plano como a mulher do fluxo de sangue fez. Se eu apenas tocar na veste dele, eu vou ser curada. Não mostra ela planejando nada. Só mostra que ela sai de casa, encurvada, dominada por um espírito de enfermidade que a coloca naquela posição de alguém doente. E fala que ela chega lá e perto de Jesus, mas ela não pede nada. Ela não fala nada. Mas fala que Jesus a viu. Tinha uma multidão de pessoas. Tinha muita gente. E fala que Jesus a viu. E fala que Jesus a cura. E quando Jesus é confrontado pelos fariseus, por que vocês não vêm aqui ser curados de segunda a sexta? Por que vocês vêm justamente no sábado que não pode fazer nada? Aí Jesus fala: hipócritas. Vocês acham que eu não sei que vocês trabalham no sábado, fazem coisas no sábado para cuidar e proteger os animais de vocês? Por que eu não posso curar uma filha de Abraão? Sabe, todo mundo olhava para aquela mulher e via enfermidade, via maldição, via nela como é que fala? Algo de repulsa, porque ela não era uma pessoa normal. Mas Jesus olha para ela e chama de filha de Abraão. A ver como filha de Abraão. Eu já falei aqui várias vezes para vocês, às vezes a gente, por muitos anos, a gente carrega e a gente fala assim: eu não tenho mais, eu já pedi, já orei, eu não tenho mais palavras para pedir, eu não sei como pedir mais, não sei como. Mas não saia da presença de Jesus. Jesus te vê para você para Jesus, você não é mais uma oração que você está fazendo, não é mais uma vez que você está na presença dele. Você é filho, é filha, ele te vê como filho. E eu já falei para vocês que por muitas vezes eu chego diante de Deus, eu começo a ler a palavra e eu não consigo falar nada, eu só fico ali sentada, ajoelhada no chão, chorando, mas eu não falo nada. Você não precisa dizer nada. Jesus já sabe o que você precisa. Às vezes não tem problema você orar, você pedir. Mas tem pessoas que acreditam que só de estar na presença de Jesus é pouco. Eu preciso falar, eu preciso colocar meus planos, eu preciso verbalizar. E o pior ainda, isso aqui para mim é o pior. Tem gente que não tem coragem de verbalizar, fala só oração aqui dentro, porque fala que se o diabo escutar, ele é que vai responder. Gente, não diminua o poder do Cristo de Nazaré. Nenhuma oração que nós fazemos para o Cristo de Nazaré, o diabo tem o poder de responder. Porque não é direcionada a ele, não é no nome dele, é no nome do Cristo de Nazaré. Não tenha medo de falar suas orações, de verbalizar seus sonhos para Deus.
Às vezes você diz seus sonhos para todo mundo, seus projetos para todo mundo, e na hora de orar você fala, não vou orar alto para o diabo não escutar minha oração. Ele não tem esse poder. Ele não tem. O poder que Cristo tem, que o Espírito Santo tem sobre a sua vida. Satanás não tem o poder de responder uma oração que você faz em nome de Jesus. Assim como eu já falei aqui algumas vezes, você às vezes não tem coragem de orar porque você fala, eu sou muito pecador, eu pisei muito na bola, mas não é no seu nome que você vai orar. Você vai orar é no nome de Jesus. Aquela mulher, por que ela sai de casa e vai até Jesus? Ela podia ficar em casa e evitar os olhares. Porque de alguma maneira ela enxergava na presença de Jesus um poder que poderia alcançá-la. Sabe, às vezes, muitas vezes você quer ser livre do peso que você está carregando. Mas você não visualiza você sem esse peso. Você não consegue se ver sem esse peso. Talvez aquela mulher, ela podia ter pensado, se eu não fosse encurvada, eu ia seguir Jesus. Se eu não tivesse esse problema físico, para onde Jesus fosse, eu ia atrás. Ela mesmo encurvada, ela sai da casa dela, enfrentando o julgamento das pessoas. Ela faz algo que ela gostaria de fazer se ela estivesse livre daquilo. Ela ia nos lugares que Jesus estivesse. Não conta que ela tinha expectativa de ser curada. Não conta que ela tinha esperança de ser curada. Mas ela queria estar perto do Cristo. De alguma maneira, mesmo que se ela não fosse curada, a presença de Jesus trazia para ela algo especial que a fazia sair de casa. E você muitas vezes quer tantas coisas, mas você não sai do lugar que é confortável para você. Porque você fala, eu sairia daqui se eu não tivesse esse peso. Você precisa se imaginar sem esse peso que você carrega. Quem você seria sem esse peso que você carrega? Comece a fazer as coisas como se elas já existissem. A Bíblia nos ensina que quando nós pedimos as coisas para Deus, nós temos que crer que Ele já respondeu e crer como se as coisas já existissem. Qual é o maior peso que a sua alma carrega? Você consegue se ver sem esse peso? O que você faria sem esse peso na sua alma? Comece a fazer como se você já estivesse sem esse peso. O problema nosso é que nós queremos ser curados, nós queremos ser libertados, mas não tomamos um posicionamento de sermos livres. De agirmos como se... Aí o que acontece? Você pode receber da parte de Deus aquele livramento, mas você volta para o lugar. Porque você não está fazendo o caminho que você precisa fazer para chegar naquele objetivo. Muitas vezes você tem um planejamento, se eu fosse isso, eu faria isso, eu faria aquilo, mas você não está fazendo nada a respeito do que você quer ser lá na frente. O que você está fazendo hoje com a sua vida que tem a ver com algo que você sonha no futuro? Porque a Bíblia nos orienta a agir, a nos posicionarmos como se já tivéssemos recebido. Porque quando Deus, Ele ouve uma oração nossa, o que nós precisamos na nossa alma de receber da parte dEle, já existe. A nossa mente é limitada, não consegue absorver isso. Nós não conseguimos entender um Deus que já esteve lá na frente. O seu projeto ele vai ser executado daqui 2 anos. E a nossa mente não consegue imaginar que Deus já esteve lá. Já preparou todo o ambiente para que você chegasse lá. A gente não consegue, a nossa mente é muito limitada para isso. Mas eu queria te dizer que você é filha, que você é filho de um Deus que não é homem para mentir e nem filho de homem para que se arrependa. Aquela mulher,
ela não diz que ela planejou falar ou fazer algo. Não diz que ela grita e pede por misericórdias. Você sabe o que é 18 anos de sofrimento? Carregar 18 anos um peso? É uma vida inteira. Ganhou até maioridade, 18 anos. Mas aquela mulher, ela sai da casa dela e vai até Jesus. E fala que Jesus a vê. Jesus a viu. Ninguém falou nada, ela não gritou, ela não fez nada, ela só foi. Então, talvez você pense que precise fazer uma oração extraordinária, poderosa. Aí você fala assim, eu preciso pensar numa oração assim espetacular. Eu já disse para vocês, muitas das nossas atitudes Deus recebe como escolha, como oração. Quando você confessa para o seu irmão, compartilha com o seu irmão sua dor ou seu pecado, a Bíblia diz que você é curado. Que ele responde, ele ouve essa sua conversa com seu amigo, com seu irmão, como oração. Esses dias eu não sei se a Lourdinha tá aqui, tava eu na mesa assim, Lourdinha, e estava a neta da Lourdinha, assim na mesa, e a gente estava conversando. E a gente estava falando sobre oração, sobre que Deus responde. Aí ela olhou para mim e falou assim, tia Fernanda, eu queria que você orasse pelo meu pai. Eu quero que meu pai aceite Jesus. Eu falei assim, você acredita que isso que você acabou de dizer aqui na frente da sua avó e de mim, Deus já ouve e já recebeu como uma oração? Você crê nisso? Deus é maravilhoso, Deus é extraordinário. Aquela mulher, só dela estar ali, Jesus já olhou e recebeu como oração, como um clamor, só dela estar presente ali, naquele lugar. Saiu da casa dela, saiu do conforto dela, da proteção dela, enfrentou uma multidão ali de preconceitos para estar perto. E fala, Jesus a viu. E Jesus a cura. Fala que Jesus a endireita. E fala que ela passa a glorificar a Deus. Ela começa a olhar para cima. Ela para de olhar para baixo e começa a olhar para cima e a glorificar a Deus. E aí as pessoas começam, a julgar ali o que está sendo feito. Sabe? Jesus não se preocupa com protocolos. Jesus não está interessado nos rituais religiosos. Ele se preocupa com você. Você é mais importante do que rituais, do que protocolos. E ele te vê. Agora, minha pergunta inicial eu trago agora para o fim dessa live. Como que você vai fazer, como você tem feito com o peso que você carrega? Suas orações têm sido na mente porque tem medo que o diabo escute e responda? Toda oração que você faz em nome de Jesus, o diabo não tem o poder de responder. Então, para de ter medo de confessar, de falar na presença do seu Deus em voz alta o que você precisa, o que você deseja para sua vida. Se você pediu em nome de Jesus, Satanás não tem poder de interferir nessa conversa. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós. Por que fala conforme o seu poder que opera em nós? Porque existe em nós o livre-arbítrio, você tem livre escolha, você decide ir para a presença de Deus, você decide orar em nome dele. Ninguém vai fazer isso no seu lugar. Então, conforme o poder que você permite, que você diz, Deus, aqui, que venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou às vezes você não sabe como pedir. Você fala, não sei como que eu oro sobre isso. Só vai, se ajoelha no seu quarto, fecha essa porta, ou se ajoelha diante de Deus, começa a ler a palavra e não precisa dizer nada, Jesus te vê. A Bíblia diz no Salmo 139, Deus nos conhece tanto,
O Espírito Santo sonda tanto os nossos corações, que antes mesmo que a palavra me venha à boca, ele já conhece tudo que eu vou falar. Aquela mulher não gritou, aquela mulher não planejou nada, ela só foi. Ela, sem perceber, eu acho que sem a intenção, ela teve atitudes de alguém, do que alguém faria se não tivesse aquele peso. Andaria normalmente na rua, ia caminhar, ia seguir Jesus, onde ele fosse eu ia. Então ela foi como se não tivesse o peso, ela chegou até a presença de Jesus. Acredito que ela não tinha esperança nenhuma de ser curada, justamente por ser sábado. E Jesus fala, e a palavra de Deus fala aqui em Lucas que Jesus a viu. E a cura. Não se importando com sábado ou domingo, é segunda, Jesus a viu a necessidade dela e a curou. Então, eu acredito que o maior ensinamento que eu tiro aqui desse texto, e eu queria repartir com vocês, é: aquela mulher, ela podia ter ficado em casa e pensado, se eu não fosse encurvada, se eu não tivesse esse problema assim, eu ia seguir Jesus. Ela vai mesmo com o problema mesmo. Talvez, no fundo, por ela ter visto, ouvido alguns milagres, ela pensou, quem sabe? Mas fala que ela não pediu, ela não teve coragem de pedir. Aí Jesus mostra para aquela mulher que o amor dele é tão grande que ele a enxergou no meio daquela multidão. E mesmo que ela não tenha pedido, falado, Jesus conhecia o sonho daquela mulher. Jesus sabia o desejo daquela mulher, que era viver sem o peso. Visualize, respira fundo agora nessa manhã e imagine você sem esse peso. Se você, talvez o seu peso seja alguém que luta diariamente contra a obesidade, que é o meu caso, né? O que você faria se você não tivesse obesidade hoje? Então comece a fazer. Assim como essa mulher, se ela não tivesse encurvada, talvez o desejo dela maior seria onde Jesus estaria, ela estivesse, mas ela foi assim mesmo. Vem e começa já a fazer hoje o que você sonha ser lá na frente. Não tenha medo de contar para Deus, de orar, de falar. Porque Jesus, ninguém pega uma oração e responde no lugar dele quando você fala em nome de Jesus. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Que hoje, eu não sei qual é o peso que você carrega, você possa olhar para você hoje e entender que Deus ama você. E diz que aquela mulher, ela era escrava de um espírito de enfermidade. Às vezes nós achamos, não, mas o diabo não pode me tocar, o diabo não pode entrar dentro de mim. Mas ele pressiona por fora. Ele oprime. Ele usa de tudo que tem nas mãos para que você sempre esteja olhando para si mesmo, para o seu problema, para a sua dor. E isso vai te isolando das pessoas e te colocando sempre encurvado. Hoje o Espírito Santo de Deus quer endireitar. Ele quer colocar em você você em uma posição, em um posicionamento de alguém curado. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu acredito que aquela mulher, a partir daquele dia, ela viveu coisas que ela achou que nunca na vida dela viveria. Mas ela viveu, porque Jesus a viu. E eu quero dizer para você que Jesus te vê. Ele te vê. Fica na presença dele. Você não precisa de palavras bonitas, nem planejamentos estratégicos para que Deus te cure. Você só precisa ir para a presença dele, que mesmo não dizendo uma palavra como aquela mulher, você vai ser curado. Você vai ser curada. Esse peso vai ser arrancado do seu peito, vai ser arrancado dos seus ombros, em nome do Cristo de Nazaré. Coloca a mão no coração, eu vou orar para você. Espírito Santo de Deus, que sonda cada coração, o Senhor conhece o peso que os meus irmãos estão carregando. O Senhor sabe qual é a dor intensa que tem travado e tem paralisado os meus irmãos de prosseguir. Que eles possam entender que o caminho até a tua presença
é um caminho possível. É um caminho que, mesmo sobrecarregados, o caminho até a tua presença, basta uma escolha, basta uma decisão. O Senhor está pronto para nos curar. O Senhor está pronto para nos posicionar diante da sociedade de uma forma que seremos resposta, seremos cura do Senhor na vida dos nossos irmãos, por quem passarem por nós. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, de toda enfermidade da sua alma, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau. Cheiro.